Glória a Deus, povo abençoado, bom dia, paz de Cristo. Seja Deus louvado por esta manhã, por esta boa oportunidade de estarmos na casa de Deus. Começando bem o nosso dia, né? Tudo aquilo que começa bem, obrigado. A tendência é terminar melhor ainda, né? Deus abençoe a vida de todos os presentes. Feliz Dia dos Pais, como bem frisou, bem disse o pastor Renato. Grande é a nossa responsabilidade, né? Deus nos ajude, obrigado. Nos auxilie nesta nobre missão, que é criarmos filhos ao modelo de Deus, não é? Deus abençoe pastor Renato, pastora Priscila. Obrigado pelo convite. Tá bom? Pastor Gustavo, pastor Fernando, Deus abençoe muito vocês. Me perdoe, mas atacado de uma... junta tudo, né? Rinite, sinusite, esses ites. Só o sangue de Jesus. E é uma via cruz, porque se tu não toma remédio, fica sofrendo, né? Se toma remédio, o remédio dá um sono, dá uma letargia aí. E pensa num camarada, irmão, não sei se todo mundo é assim, eu não sei tomar remédio, né? Se é para tomar um, eu tomo 2. Se é para tomar de 8 em 8, eu tomo de 4 em 4. Eu faço uma bagunça. Como eu viajo muito, e esse tempo, ar condicionado, perfume, tudo faz a gente passar mal. Sangue de Jesus. E aí já fica tudo, se tu pegar minha bolsa ali, parece uma farmácia. E aí eu vou tomando um atrás do outro, rapaz. Aí dá um negócio doido, né? Mas Deus é bom, vamos lá. Feliz demais em estar com vocês. E a minha alegria aumenta, rapaz. Eu vi aqui na apresentação do bebê, da menininha, meus grandes amigos de muitos anos, Serginho e Cristiane. Cadê vocês? Fica de pé aí, Serginho, Cristiane. Olha aí, pastor. Se eu falar quanto tempo a gente se conhece, vai dar muito ruim aqui, hein? Eu vi esses meninos de vocês bem novinhos, né? E hoje, rapaz, vocês já estão apresentando aqui a netinha. Eu amo vocês, tenho por vocês um carinho muito grande. Deus abençoe e continue recompensando muito a vida de vocês. Aplauda o Senhor pela vida deles, por favor. Deus abençoe. São meus amigos, irmãos, meus amigos de muitos anos. Vamos à palavra de Deus. Evangelho que Marcos escreveu acerca de Jesus, não é? Capítulo de número 10, a partir do versículo 17, uma palavra para nossa edificação, não é? Pois o propósito do culto é este: edificar vidas, edificar pessoas. Evangelho que Marcos escreveu, capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: diz assim, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os seus discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filho, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Até aqui, digamos todos, graças a Deus. Obrigado. Meus irmãos, eu li com vocês uma palavra e algumas coisas nesse texto me chamam a atenção, e sobre essas coisas quero falar com vocês esta manhã. A primeira delas é a forma como este homem, como este jovem, como queira, rico, chega até Jesus, a forma como ele aborda Jesus, o propósito desta abordagem. De forma muito prática, este homem vem até Jesus para fazer-lhe uma pergunta. E a pergunta que ele faz é: o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Então a pergunta ela é relevante, ela é válida, ela é interessante, ela é importante. Só que todas as vezes que abordamos alguém, ou que se aborda alguém, para que não se fale, não se diga o porquê desta abordagem, a boa educação, ela vai dizer como se deve abordar. Então, antes dele fazer a Jesus a pergunta, o texto diz que ele se prostra, que ele se ajoelha, e depois faz a Jesus um elogio: bom mestre. Então, ele não está ali para se ajoelhar e nem para elogiar, está ali para perguntar. Só que antes de fazer a pergunta, ele se ajoelha e dá um elogio que cabe muito bem a Jesus: bom mestre, perfeito. Só que, para nossa surpresa e também aprendizado, Jesus não responde de imediato a pergunta, mas questiona o elogio. Então ele chega se ajoelhando, reconhecendo a divindade de Jesus, faz a ele um elogio que lhe cabe muito bem, um título que representa bem quem era Jesus, e manifesta o propósito da sua vinda, que é lhe perguntar, que é de ouvir de Jesus uma resposta acerca desta pergunta. Mas Jesus, como eu disse, não responde logo a pergunta, mas questiona ele o elogio: por que você me chama bom? E aí, a verdade é que diante de Jesus, mais importante do que o que se faz ou fala, é sabermos o porquê. Jesus vai sempre valorizar mais o porquê das nossas ações e palavras, não é? Mais do que aquilo que se faz ou fala. Esta manhã, para nós entendermos bem isso, estamos na casa de Deus, lugar certo, atitude certa, mas mais importante do que estarmos aqui é porque estamos aqui. O que estou fazendo é nobre, é uma missão que me foi confiada há muitos anos, não é? O Serginho e o Cristiane sabem disso, desde muito cedo. Eu ministro a palavra de Deus, e à medida que o tempo foi passando, isso foi se expandindo, e hoje Deus tem me dado a graça de ir a muitos lugares no Brasil e fora dele, não é? Pregando sempre a palavra. Agora, mais importante do que estar pregando a palavra é porque prego a palavra. Então não basta só dizer se nós não sabermos o porquê do que estamos dizendo. Não basta só fazermos se nós não soubermos o porquê do que estamos fazendo. Precisa haver um alinhamento em nós, um alinhamento entre o que se fala, entre o que se faz e a motivação que está dentro do nosso coração.
E isso se confirma na Bíblia, se confirma na palavra, é uma ideia que a Bíblia defende bem. Você vai ler, por exemplo, você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia dizendo: este povo me honra, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então o povo diz algo, mas quando o Senhor olha para o coração está desalinhado com aquilo que está se dizendo. Você sabe que a Bíblia condena o julgamento. A Bíblia diz: não julgueis. E por que a Bíblia diz para nós não julgarmos? Porque todas as vezes que julgamos, assumimos o lugar de Deus. Por que é que alguém que julga assume o lugar de Deus? Porque quando julgamos apenas as ações, as atitudes, e isso é baseado nas impressões que nós temos. Quando julgamos baseado naquilo que estamos vendo, nas impressões que temos, corremos o risco de chamarmos de bom na ação aquilo que a motivação é ruim. Corremos de risco de dizermos que é ruim aquilo que no coração é bom. Por isso que Deus diz: não julgue, porque só eu sei o que está dentro. Só eu sei o que está no coração das pessoas. Só eu sei qual é a motivação que justifica as ações. Então que esta manhã a palavra de Deus nos sirva de desafio, para nós procurarmos sempre estar não só fazendo, mas também termos dentro de nós um propósito, uma motivação que justifique as ações que saem de nós. Mais importante do que estamos dizendo é o porquê. E por que fazemos tudo isso? Por que estamos aqui esta manhã? Porque reconhecemos, porque entendemos, porque sabemos que o Deus que viemos adorar é digno, é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque estamos aqui esta manhã, porque preciso manifestar em ações, em palavras, a gratidão que há no meu coração, pelo reconhecimento que tenho de que Ele entregou a vida em meu lugar, e eu não posso deixar de falar, não posso deixar de reconhecer. Então a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Glória a Deus. Por quê? Agora, há um detalhe que precisa ser também falado. Toda pessoa que não tem consciência, ou que não tem propósito dentro daquilo que faz ou fala, ao ser questionado, percebam que a resposta dele no versículo 20 é dizer: mestre, tudo isto tenho observado. Você é um bom observador? Ele começa dizendo: bom mestre, quando há o questionamento, por que me chamas bom? A resposta no versículo 20 já não vem mais acompanhado da palavra bom. Ele agora apenas diz mestre. Então toda pessoa que não sabe o porquê do que está dizendo, ele nunca aumenta, ele só diminui. Toda pessoa que não tem consciência do que está falando, quando um questionamento vem, a tendência é perder ímpeto, é perder as palavras. Então ele agora apenas diz que o Senhor já não é mais bom, apenas é um mestre. Pois bem, a resposta de Jesus para ele está no versículo 18. Qual é a pergunta? O que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe disse assim, você sabe os mandamentos. Você sabe que para o menino judeu, desde os 8 anos de idade, ele começa a ser treinado, e não tem outra palavra, treinado na lei, treinado ao acordar, ao dormir, treinado ao comer, treinado andando. Essa era a recomendação, e leia-se isso no livro de Deuteronômio. Então Jesus está dizendo, você sabe, e os mandamentos são esses: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, não roubarás a ninguém, e honra a seu pai e sua mãe. Quando ele escuta a lista que Jesus está dando, está dizendo, e é uma lista considerável, a resposta dele no versículo 20 é esta: tudo isto tenho observado, tenho cumprido, tenho feito desde a minha juventude. Quando Jesus escuta a resposta que ele vai dar, a lista que o Senhor lhe manifestou, versículo 21, Jesus olhando para ele o amou, e já eu tento explicar a vocês esta frase,
Mas Jesus diz a ele: falta-te uma coisa. E aqui tem um jogo de palavras que precisa ser analisado, porque ele diz a Jesus: tudo isto tenho cumprido, tudo isto tenho feito, tudo isto tenho observado. Então Jesus está olhando para alguém que diz que cumpre tudo e fala para ele: te falta alguma coisa. Não combina, porque se ele é tudo, tudo que é tudo é completo, é inteiro. E Jesus está olhando para alguém que se apresenta como tudo e diz para ele que lhe falta. É tudo ou está faltando? E aí a verdade é quem é que está analisando. Quando Jesus apresenta a lista e ele ouve, ele vai dizer: tudo isto eu tenho feito. Pois Jesus olha para alguém que se apresenta como tudo e diz: está te faltando. Então, na análise que ele faz de si mesmo, eu sou completo, eu sou tudo. Mas na análise que Jesus faz, Jesus está dizendo: está te faltando. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, de não olharmos para dentro de nós mesmos e nos sentirmos mais completos do que realmente somos. Porque na análise que Jesus vai fazer, é como se ele estivesse dizendo: você não é essa Coca-Cola toda, né? Você não é isso tudo que você acha ou pensa. Então qual é a análise? É a nossa ou é a dele? Quem é que tem que nos analisar? Nós mesmos? Eu sei que a recomendação é para nós nos examinarmos, e é o que o texto da ceia diz. Só que devemos ter cuidado para não nos sentirmos mais do que realmente somos. E aí tem uma oração que eu procuro fazer e trago como recomendação, como incentivo, como conselho, que é a oração que o salmista vai fazer. Perceba a oração que o salmista faz. O salmista vai dizer assim: Senhor, vê se há em mim, vê se há. É a oração de alguém que sabe que está fazendo alguma coisa errada? Não. Vê se há é a oração de alguém que se analisa, e ao se analisar ele percebe: parece que eu não estou fazendo nada errado, mas para que eu não corra o risco de estar me autoavaliando e deixando passar alguma coisa, eu vou entregar esta análise para o Senhor. Então, Deus, eu posso não estar vendo, mas vê se há em mim algum caminho mau. E a verdade é que o risco de o Senhor achar alguma coisa é grande. O risco de o Senhor ver alguma coisa em mim é enorme. Então faz a tua análise e vê se há em mim algum caminho mau. E se o Senhor achar, e o risco de o Senhor achar é grande, guia-me pelo caminho da justiça. Então que seja o olhar de Deus, porque quando o olhar de Deus nos passa em revista, ele identifica o que está fora, ele identifica o que está faltando e nos ajuda a melhorarmos, e nos ajuda a crescermos. Que não nos sintamos, que não nos achemos, que não nos autoavaliemos e acabemos nos dando sempre nota máxima, mas que nos apresentamos ao Senhor como alguém que tem se esforçado para fazer o seu melhor, mas que entende que dentro desta natureza humana, dentro desta natureza contrária à vontade de Deus, sempre há em nós o que melhorarmos, o que crescermos, o que aumentarmos, o que evoluirmos, e que seja o olhar de Deus e não o nosso que esteja sempre nos avaliando. Vê se há. Glória a Deus. Você precisa entender que quando ele diz tudo isto eu tenho feito, ele não está mentindo. Não é uma hipocrisia. Não é alguém que sabe que está enquadrado e mesmo enquadrado tenta apresentar argumentos para ver se passa, para ver se engoda, para ver se engana. Não, ele realmente pensa. Ele realmente tem uma visão sobre si de alguém que tem cumprido tudo. Só que qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós criamos as nossas listas. E nas nossas listas a gente avalia e diz: nisso aqui eu sou bom, nisso aqui eu também sou bom, nisso aqui eu também sou bom. A gente acaba valorizando apenas as coisas que nós somos bons. Mas se eu disser para você que a lista é muito maior do que esta, se eu disser para você que
a lista que nós apresentamos de nossos valores e qualidades não é que esteja errado, mas não é só isso. E aí o que é que Jesus vai fazer com ele? Eu vou te mostrar que existem coisas que você não é tão bom. Porque na lista que Jesus apresentou, ele diz, eu passei em tudo, mas passou só nessas. Eu vou te dar algo que eu vou te mostrar que não, duvido, eu sou bom em tudo. E Jesus vai dizer para ele, vai, vende tudo que você tem. Distribui, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Aí, leia o texto. Quando ele ouviu a ordem que Jesus está lhe dando, o texto diz, e ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Irmão, se o Senhor tiver que provar que nós não somos tão bons como nós imaginamos, você vai se surpreender. Vai se surpreender. E aí, quando ele ouve, ele sai contrariado, e o texto diz, triste, porque possuía muitas propriedades. A forma como ele sai da presença de Jesus também me chama a atenção. Porque normalmente nós dizemos, acerca de culto, quem entrou mal vai sair daqui bem. Quem entrou para baixo vai sair daqui para cima. Quem entrou triste vai sair daqui feliz, vai sair daqui alegre. E às vezes até usamos texto, né? É muito comum nós usarmos aquele texto de Jó. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Se bem que eu entendo a declaração, mas aquele contexto não tem nada a ver com presença de Deus, né? Até porque o texto ali está falando de um leviatã, um jacaré, um crocodilo grande, não é? E aí fica fácil entender, você pode estar na maior depressão, na maior angústia da tua vida. Entrou um jacaré aqui, quem é que fica parado? Então na presença dele, até quem está triste, salta mesmo. É fácil entender. Mas a declaração em si cabe, porque a gente sabe quem é Deus. Agora, cuidado para nós não tratarmos como regra aquilo que existe as suas exceções. Porque este é um texto que está mostrando para nós que alguém saiu da reunião, saiu da presença de Jesus contrariado. Saiu da presença de Jesus entristecido. Eu não sei, eu posso conjecturar ele entrando em casa e alguém perguntando, que cara é essa? Aí ele dizendo, foi o culto. Mas que culto é esse? O que houve? Foi o pregador. Que palavra, que pregação. Mas rapaz, esse cara surgiu da onde? Quem é esse pregador? E ele dizendo, Jesus. Mas Jesus hoje te deixou triste? Deixou, por causa do tipo de mensagem que ele me deu. Então vai existir mensagem que vai mexer com a gente. Vai existir palavras que vai nos fazer sair daqui pensativos. Vai existir cobranças, confrontos. Vai existir mensagens que vão mexer tanto com a gente que os sorrisos sumirão. Que a alegria parece que não chegou. Mas na verdade é Deus dizendo para a gente, melhora. É Deus dizendo para a gente, cresça. É Deus dizendo para a gente, evolui. É Deus dizendo para a gente, eu quero extrair de você o melhor. Glória a Deus, que esta manhã seja uma reunião onde saiamos daqui não entristecidos para ficarmos mal, mas saiamos daqui pensativos, reflexivos acerca daquilo que o Senhor está exigindo de nós, mas que na verdade é para a nossa melhora, é para o nosso crescimento. Analisemos a palavra, a mensagem que o Senhor deu a este homem. A palavra que o Senhor deu a ele é esta: vai, vende tudo que você tem. Você já parou para pensar o que é vender tudo? Vender tudo para quem tem pouco não seria algo tão difícil. Vender tudo para quem não tem nada, não é uma coisa assim tão complicada. Só que o texto diz que ele possuía muitas posses, muitas propriedades. Foi isso que mexeu com ele. A ordem de Jesus, ela é então extrema.
E eu fiquei pensando, pastor Renato, que ordem extrema é esta? Isso não é comum. Vai e vende tudo, dá tudo, doa tudo, entrega tudo. Por que Jesus não pediu metade? Para quem tem muito, metade já é algo considerável. Se Jesus queria ganhar, por que não pediu 60%? Me dá 60%, ganhou. Ele fica apenas com 40%, pronto, o Senhor está acima dele, acima do que ele tem. Mas na verdade a ordem de Jesus é esta: vai e vende tudo. E eu tentando entender, falei: Senhor, que ação extrema, que pedido extremo. Para quem tem tudo, como é que se vive depois? O que é que se faz depois? Como é que se sobrevive depois? E aí, tentando entender, o Senhor me fez compreender algo. Como é que ele se apresenta? O versículo de número 20, ele vai dizer: tudo isto tenho cumprido. Então, para quem se apresenta como tudo, o que é que a gente tem que pedir? O que é que Deus tem que pedir? O que é que Jesus tem que pedir? Também tudo. Você não é bom no tudo? Então quem é bom no tudo precisa aprender a entregar tudo. Percebam que não é a régua de Jesus. Não é Jesus que coloca a régua do tudo. Quem colocou a régua do tudo? Foi Ele. O Senhor, na verdade, só o está medindo pela regra que Ele colocou. Eu cumpro tudo. Então Jesus olhando diz: já que tu é bom no tudo, vai lá e me entrega tudo. Você não é bom em falar tudo, você não é bom em entender tudo, você não é bom em apontar tudo, você não é bom em questionar tudo, você não é bom em olhar tudo, você não é bom em julgar tudo. Então, pela tua régua, o Senhor também vai nos medir. E se tem uma ideia que a Bíblia defende por várias vezes, é esta: a medida com que você medir, você também será medido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Só que qual é o nosso problema? A gente coloca a régua para dizermos, para nos apresentarmos, para medirmos os outros, mas quando Deus vem nos medindo na mesma régua que medimos aos outros ou nos apresentamos, a gente estranha, sai triste, sai contrariado e sai chateado. Mas Deus nos trouxe aqui esta manhã na Advec Mei para nos dizer: a régua não é minha não, foi você quem colocou esta régua. A medida não é minha não, a medida é sua. Eu só estou te medindo dentro daquilo que você se apresentou. Então, já que você é bom em tudo, eu quero que você também me entregue tudo. Aleluia. Vai ter gente a partir de hoje que vai até se apresentar como nada, né? Quem é você? Nada. Tu é bom no quê? Nada. Abaixa a régua, irmão. É melhor que se... Aleluia. Cuidado. Bom em tudo, cumpro tudo, faço tudo. Então de tudo tu entende. Então, já que tu entende de tudo, vai lá e vende tudo. Mas quando ele ouviu isso, o culto dele acabou, a reunião dele acabou. Ele olhou para Jesus e falou: nem vou ficar mais, já estou indo embora. Contrariado, chateado. Agora percebam outra coisa: ele sai contrariado, triste, chateado, e o texto diz a razão: porque possuía muita coisa, muitas posses, muitas propriedades. Então ele saiu fazendo conta, ele saiu pensando: mas eu vou ter que vender aquele prédio, aquela vila, a imobiliária, os terrenos, eu vou ter que entregar tudo. E como será depois? E o depois? E agora? Abrir mão de tudo? Meu conselho para os senhores esta manhã é esta: já que vai reclamar da ordem, já que vai reclamar da mensagem,
já que vai reclamar da reunião, já que vai questionar, já que não vai se submeter, já que não vai aceitar, já que não vai entender o que Deus está exigindo de você, meu conselho é: reclame de tudo, fale da mensagem toda, porque o problema de algumas pessoas não está em reclamar, não está em não aceitar, é que quando não aceitam ou reclamam ou não aceitam apenas parte da mensagem. Jesus não disse só vai e vende tudo. Na cabeça dele só está isso: vai e vende tudo, vai e entrega tudo, só está isso. É muita coisa para entregar, é muita coisa para vender, e depois eu vendo e não posso nem investir, porque a ordem é distribuir aos pobres. Vamos ver o que foi que Jesus falou? Preste atenção, versículo de número 21, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dê o dinheiro, distribui o dinheiro aos pobres. Está certo, até aqui está certo, mas a questão começa aqui: e você terá um tesouro no céu. Ok, recompensa. Então Jesus não disse que ele ficaria sem nada, só que mesmo assim eu reconheço, tem um problema, porque ele vende na terra, mas a recompensa só será no... Ai, assunto difícil de falar. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos querendo recompensa na... Irmão, não quero estragar teu culto, mas eu preciso dizer aos senhores, o compromisso de Deus com a gente não é na terra, não. Estou falando de Deus. Ah, pastor, eu quero melhorar. Trabalhe, estude, empreenda, invista. Vá se pós-graduar, tenha estratégia. Está mais ligado aos homens do que a Deus. Deus pode dar, Deus pode fazer, Deus pode abençoar. Claro, eu não estou fechando estas possibilidades. O que eu estou dizendo é que o compromisso de Deus, biblicamente falando, não está relacionado a esta terra. Agora, eu preciso dizer a vocês, tudo que a terra ficar nos devendo, tudo que nós entregarmos aqui, se a recompensa não é para aqui, mas com certeza será no céu. O que é que a Bíblia diz sobre a terra? No mundo tereis... Ah, vocês sabem, né? E a gente está reclamando do quê? No mundo tereis... Ah, pastor, eu não aguento passar mais nada. Então o teu lugar não é na Devec May, não, é no cemitério. É lá que as coisas acabam, é lá que termina. Você quer mentira ou verdade? Nem sabe, mas eu vou na verdade. Irmão, tem sorrisos? Tem momentos de alegria? Tem, mas ninguém aqui chora, não? Travesseira que sabe, né? Não tem dias de angústia, tristeza, fadiga? Tem não? Claro que tem. A vida. Agora, você não deve se entregar, você não deve aceitar, se conformar. Mas enquanto estivermos nesta vida, irmão, a chapa vai esquentar. Vai. Não, pastor, estou esperando uma virada extraordinária. Eu estou esperando rede, água e sombra. Esse dia eu estava falando para uns jovens sobre casamento e noivado, essas coisas que as igrejas fazem. E aí falando, e aí você vai conversar com as pessoas, não está casada porque não tem ninguém naquela igreja. Ah, moça, não tem homem naquela igreja. Fala com os homens, não tem menina naquela igreja. Eu falo, irmão, tem o quê então? Não é? Aí as meninas, não, que eu estou esperando o príncipe encantado, em cima de um cavalo, e não sei o quê. Aí eu falando para eles, acorda para a vida, irmão, isso é novela.
Isso é sério, a vida é real. E a vida é tão real que às vezes o cavalo é o príncipe. E tu tá aí de bobeira. Jeová já mandou 5 cavalos, 5 príncipes. E tu tá, ai, cadê? Aí uma veio falar comigo, pastor, eu gostei da sua palavra. Esse dia veio um falar comigo, só que eu fiquei olhando para ele tem um defeito, ele ficou mancando de uma perna. Eu falei, ó, como é que Deus é bom, só manca de uma, já imaginou se mancasse de 2? Aí tem que aprender a enxergar a bênção das coisas, irmão. Fica uma visão só negativa sobre tudo, né? Uma visão só, ou de perfeição, uma busca pela perfeição. Você é perfeito? Você não é perfeito. Então por que a gente quer que os outros sejam perfeitos? E às vezes, irmão, a beleza não está no rosto, não. Está dentro. E bem dentro. Que é difícil até de ver. Mas está lá, ué. Acordemos para esta realidade. De que a perfeição, a completude, não está relacionada à vida. Ou apenas a esta vida. Eu não estou defendendo que é só sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que o sofrimento também faz parte. Também, não é? Faz parte da nossa realidade. Terás um tesouro no céu, a recompensa. Mas eu quero analisar outra coisa. Jesus está dizendo para ele, percebam, olha o que o Senhor fala, ele está chateado, porque o Senhor mandou ele vender tudo. Distribui aos pobres. Então eu vou ficar sem nada. É o que parece. Mas olha o que o Senhor está falando. Vá vender tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres. Aí ele fala de uma recompensa que é para o céu, ok. Mas, e depois? Está no texto. Então Jesus não mandou só ele ir vender. O Senhor mandou ele ir vender e falou assim, e depois que você vender tudo, vem. Então tem um vai e vende tudo. Mas também tem um. Então olha para quem está perto de você e diga assim, o problema é que a gente só sai pensando no vai. Mas Jesus também falou depois, vem e me segue. O que tem aqui? Proposta. Jesus não está mandando ele vender. Jesus não falou, vai, vende tudo e te vira depois. E eu quero que você se lasque mesmo. Não, Jesus, perceba o que o texto diz. E olhando para ele, o amou. Está na Bíblia. Olhando para ele, o amor. Jesus olhou e falou, rapaz, ele está enganado. Ele não é isso tudo que ele acha. Mas eu gostei desse cara. Eu gostei desse tipo de gente. Eu gosto desse tipo de atitude. De gente que quer cumprir tudo. Eu quero você na minha equipe. Vai, vende tudo, se livra de tudo. Porque eu tenho um novo tempo, uma nova fase, um novo capítulo para a tua história. E depois que você se livrar de tudo, vem e me segue. Jesus estava dizendo para ele, se livra de tudo que você tem, porque eu tenho algo novo para entregar, eu tenho algo novo para dar. Eu preciso dizer a Devec Man esta manhã, ele nunca vai mandar a gente abrir mão de tudo, se não tiver algo maior e melhor preparado para entregar em nossas mãos. Aleluia. Só que quem não entende a proposta, se prende à ordem que é dada. Quem não entende a proposta do céu, fica preso, amarrado às coisas desta vida. O nível da exigência, redobre a sua atenção, o nível da exigência, o nível da renúncia, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui esta manhã, o nível da cobrança, o nível da renúncia, que Deus lhe tem feito, pode doer em você, ao ponto de você dizer, eu tenho que deixar isto mesmo, mas Deus me trouxe aqui esta manhã para lhe dizer, você está pensando no que tem que deixar, né? Mas que teus olhos se abram esta manhã, não para o que você tem que deixar, para aquilo que você tem que receber, para aquilo que você vai receber. Foquemos
não vai, mas não vem. Vem, me segue, quero você na minha equipe. Faça parte da minha equipe. É uma proposta. Na Bíblia não é bom tirar e nem é bom colocarmos coisas. Mas conjecturar, pensar, não nos faz errados e também não fere nada no texto. Será que Jesus chamou ele para ser um dos discípulos? Quem sabe poderíamos estar aqui esta manhã pregando sobre ele, falando sobre ele como pregamos sobre João, como pregamos sobre Pedro, como pregamos sobre Filipe, como falamos sobre Tomé. Não tem história. Acabou, interrompeu por não entender a proposta. Vocês lembram quando Jesus chega em Gadara? Após aquela travessia turbulenta, quando eles pisam em terra firme, Gadara tinha um problema seríssimo, que trazia má fama à cidade. Às vezes a gente lê e acaba não entendendo totalmente a realidade, o contexto do que estava acontecendo. Ninguém queria passar em Gadara. E por quê? Porque a fama é, lá tem um homem possesso. É uma possessão incontrolável, ninguém controla. O que o texto diz? Que ele vivia em sepulcros, que ele vivia preso e amarrado. Quem amarrava ele? A sociedade. E por que a sociedade amarrava? É um conceito que vale até hoje. A sociedade, já que não resolve o problema, tenta então amarrar, dominar. Porque em sepulcro, uma tentativa de se esconder aquilo que não se pode resolver. Irmão, até hoje é assim. Não consegue. Questões espirituais, tudo que a sociedade faz é paliativo. Só Jesus, através da igreja, tem poder para repreender. Aleluias. É por isso que a ordem é: pregue, façam discípulos, usem o meu nome, tenham poder, tenham autoridade, porque ninguém tem o que a igreja tem. Ninguém tem, irmão. É por isso que o cristianismo, eu me recuso a pregar ou a entender que o cristianismo é mais uma religião. Eu não sou um pregador religioso. Não, cristianismo é o plano de Deus estabelecido na terra para salvar o maior número possível de pessoas, dando a eles, através do poder que há no nome de Jesus, salvação, libertação, restauração total e plena. Glória a Deus. E esse plano manifesta-se através de quem? Da igreja. Quando Jesus chega, ele vem. Já vieste nos perturbar, nos atormentar? Agora perceba como é que o diabo ou os demônios são sem vergonha. O que eles estão fazendo na vida do homem? Perturbando, atormentando. Aí quando Jesus chega, já vieste nos perturbar. Perceba, olha como é que os demônios são. Eles gostam de perturbar, mas não gostam de ser perturbado. Eles gostam de acabar com a vida das pessoas, mas não gostam que ninguém acabe com a farra deles. Mas hoje a gente vai sair daqui ligado, dizer: aqui não, Satanás. Vamos botar você no seu devido lugar. Eles pedem para entrar nos porcos. O inferno deve ser um lugar tão ruim, irmão. Deve, porque eu não conheço. E nem vou conhecer. E se eu fosse você, também não conhecia, não. Saía de lá. O inferno deve ser um lugar tão ruim que nem o demônio quer ir para lá. Aí eu é que vou? Eu não, eu fui para o céu. Irmão, eu vou para o céu. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto: o céu é tomado irmão, eu vou para o céu de um jeito ou de outro. Já imaginou ficar no inferno junto de Bin Laden, Saddam Hussein, Adolf Hitler? Eu estou fora. Eu quero ficar nas bodas do Cordeiro, junto a Abraão, Isaac. Aí entra. Só que quando as cidades, diz o texto, a cidade e as cidades, circunvizinhas, cerca de 10 cidades que estavam perto. Quando saíram e acharam o homem de quem havia saído os demônios, aí o texto diz assim: assentado em juízo e vestido,
ficaram possuídos de grande temor. Processo da libertação. Toda pessoa que aceita Jesus, a roupa volta, o juízo volta e a paz volta. Assentado, paz. Em juízo, o juízo voltou. E vestido. Quem encontra Jesus, a roupa volta, a honra. O juízo volta, a sanidade. E a paz volta, a tranquilidade. Encontrou Jesus, esse é o processo da libertação. Aí você poderia falar dos três: a paz que volta, a honra que volta, não é? O juízo. Irmão, quem está com Jesus é que está bem da cabeça. Quem está sem Jesus é que está mal. E eles tentam dizer que a gente é doido, né? Doido é eles que estão sem Jesus. Se você for ler Lucas capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas ou achadas, como queiram, quando vai se falar, aquilo é uma parábola, a gente diz que é 3 parábolas, mas Jesus contou-lhes uma parábola com 3 exemplos. Então, um dos exemplos que Jesus vai dar dentro da parábola é dizer que do filho, o filho que saiu da casa do pai, pegou a herança e foi embora. O texto diz: quando ele tomava conta dos porcos, desejando comer aquelas comidas, ao que diz a Bíblia? E caindo ele em... Então, sair da casa do pai porque estava fora de si. Gastar tudo fora de si. Aquela decadência moral, espiritual, física fora de si. Quando ele cai em si, o que ele percebe? Empregado, jornaleiro, na casa do meu pai tem abundância de... E eu sou filho, estou aqui nessa guerra. Quando o juízo volta, a gente volta para a casa do pai. Glória a Deus. E aí eu disse tudo isso para quando o homem liberto, Jesus, é expulso da cidade. Aí o texto diz: entrando ele no barco, voltou. Quando ele entra no barco, o que é que o ex-endemoniado, o homem lá de Gadara, pede para Jesus? Deixa-me ir ter contigo, me leva junto. Qual é a resposta de Jesus? Ele deixou? Jesus disse para ele: não, volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Agora, o paralelo, linkando as duas mensagens. Tem gente pedindo para ir. Tem gente pedindo para fazer parte. Jesus está dizendo: você não. Teu ministério é dentro da tua casa. E tem gente que Jesus está chamando. Tem gente que Jesus está convidando. Tem gente que Jesus está fazendo a proposta e não está querendo. Tem gente aqui esta manhã que o Senhor te trouxe aqui para dizer que tem de gente que gostaria de estar no teu lugar. O que tem de gente que gostaria de estar ouvindo o que você está ouvindo, recebendo o que você está recebendo, e você não está entendendo a proposta que o céu está te fazendo. Termina esta palavra, que após esta saída contrariada, entristecida, de alguém que não entende a proposta que Jesus estava ali fazendo, Jesus dá uma declaração que nos faz pensar. A declaração de Jesus é esta: ele olha ao redor e vai dizer aos seus discípulos: como é difícil para aqueles que têm riqueza entrar no reino de Deus. Quem deu a declaração? Jesus. E a declaração de Jesus, ela nos faz pensar, porque Jesus, na sua encarnação, ou o propósito da sua encarnação, foi resolver o grande problema da humanidade, não é de alguns. Qual era o grande problema da humanidade? O pecado. Dando ao homem a possibilidade de voltar à comunhão que havia perdido no Éden. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Jesus é o mediador. E o que é mediador? Aquele que está entre. Então, entre Deus e o homem está o quê? Jesus. É por isso que sem Jesus não tem salvação. É por isso que sem Jesus não tem acesso a Deus. Porque entre o homem e Jesus está o sacrifício. Deus continua sendo santo e a natureza herdada do primeiro Adão continua em nós. Mas em Jesus, por causa de Jesus, a gente passa a ter acesso, perdão, o sangue que nos purifica de todo o pecado, a justificação. Você conhece essas doutrinas? A justificação, a regeneração, tudo por causa de Jesus. Então Jesus que morreu não por uma classe, não por um grupo, não por algumas pessoas, mas morreu por todos. Está dizendo: eu morri por todos, eu vim para todos, mas para um grupo, para eles vai ser difícil.
A palavra de Jesus, ela causou tanto espanto, que o versículo 24, a minha versão diz assim, os discípulos estranharam. Outras versões dizem assim, e eles ficaram admirados. Ou seja, quando eles ouviram Jesus dizer para este grupo, é muito difícil entrar no reino de Deus, eles ficaram olhando e dizendo, mas como assim? Estranharam, ficaram admirados. É complicado? Como é que entra então? O que eles têm que fazer? Jesus, percebendo que eles não entenderam o que ele havia dito, vai dizer-lhes, difícil é para os que confiam nas riquezas. Esse é o problema. Jesus está falando contra o dinheiro? Jesus está falando mal do dinheiro? Só fala mal de dinheiro quem não gosta dele, né? Se não gostar, é só mandar para a gente, né? Difícil hoje vivermos sem dinheiro. O dinheiro por tudo responde. Pastor, a Bíblia fala mal do dinheiro. Aonde? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor é o dinheiro. Esse é o problema. Uma frase muito comum, não é minha, eu também não sei dizer de quem é, senão faria a citação, é que o problema é quando o dinheiro se torna o senhor da nossa vida. O dinheiro é um péssimo senhor, mas o dinheiro é um bom servo. Então esse é o desafio, não deixar ele ser senhor, mas se tornar o nosso servo. E não confiarmos, não colocarmos no dinheiro. O dinheiro ajuda muita coisa, sim. O dinheiro é tão poderoso, irmão. O dinheiro é tão poderoso que o dinheiro faz gente feia ficar bonita. O cara é pobre que dá dó, ninguém olha. Ficou rico alguém, mas não é que tem uma beleza, uma luz interior. O dinheiro faz isso. Mas não confia. O dinheiro, por exemplo, pode ajudar a ter saúde, mas não compra saúde. E questão pior do que a saúde é a salvação. Já imaginou alguém no céu? Acho que vão até tentar, mas não vai pagar. Dinheiro não compra salvação. Então não coloque no dinheiro aquilo que na verdade tem que estar em Deus. Lembra do Jó, o desafio de Jó, o sofrimento de Jó? O sofrimento é a marca, a característica do livro de Jó. O cara perde 10 filhos, perde todas as suas empresas, perde a sua mansão, que Jó não era rico, Jó era o mais rico. E qual era o desafio? O diabo falou, tira tudo que ele tem, de novo tudo. Tira tudo que ele tem, para ver se ele não te amaldiçoa, vira as costas para você. E Deus deixou. Então o diabo veio, matou, destruiu, tirou, e o Jó continua crente. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor, perceba que quem tirou foi o diabo, mas nem isso Jó reconhece, nem isso Jó diz. Ele diz, o Senhor deu e o Senhor, quem está na mão de Deus não vive dando ibope para o diabo, né? Quem está na mão de Deus entende, irmão, que tudo que acontece na nossa vida, foi o Senhor quem permitiu. Não é o diabo que chega e toca, não é o diabo que chega e entra, não. Que proteção é essa? Que blindagem é essa? Que a hora que o diabo decide, ele faz o que quer. Não, a nossa vida está na mão de Deus. Pastor, levaram o meu nome para a boca do sapo, manda botar no zoológico todo, meu filho. Maior é Deus na nossa vida. Confie no Senhor. Coloque no Senhor a sua confiança. E se a nossa confiança estiver no Senhor, Ele é o nosso tudo. Deus abençoe vocês, obrigado. Glória a Deus, pastor Renato.